Segunda-feira, começando a semana com tudo, atualizando tudo nesse 13 de dezembro de 2021. Partiu o futebolês. Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do futebolês. Oferecimento SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Boa tarde para todo mundo, excelente segunda-feira, são 5 horas da tarde, horário de Brasília, 33 graus em Fortaleza, um sol para cada um, muito calor na capital cearense. A partir de agora, futebolês entrando no ar, atualizando todas as informações. É também um período de bastidores aquecidos, times contratando, times reformulando as equipes, clubes reformulando as equipes, projetando o ano de 2022 para a próxima temporada. Teremos Ceará e Fortaleza como únicos representantes na elite do futebol brasileiro, na Série A. Entre os estados nordestinos é o único que não teve baixas, muito pelo contrário, ganhos em 2021. A gente, a partir de agora, traz todas as informações aqui no Futebolês. Junto comigo tem Renato Manso, tem Danilo Queiroz, a gente contando também, né? Obviamente, os minutos para as férias. Daqui a pouco voltam Anderson Azevedo, Caio Costa, toda a turma do Futebolês. Bora nessa, vamos nessa, minha gente. Hoje são 13 de dezembro de 2021 e a partir de agora, claro que a gente vai trazer todas as informações acerca dos bastidores envolvendo o futebol cearense. E atualizando todas as informações. Quem tá de férias é o futebol cearense, não o futebolês, né? Com elencos de férias. Quem trabalha e trabalha muito forte são as diretorias dos clubes, né? O mercadão começa a ferver e o futebolês atualiza você com todas as movimentações. Danilo Queiroz, tem gente chegando, tem gente saindo aí em Porangabuçu, né, Danilão? Boa tarde pra você. Alô, José? Oi. Boa tarde, Danilo, tudo certo? Agora sim, ótima tarde. Primeiro momento que eu falei, não saiu no ar e aí fiquei imaginando o que estava acontecendo. Sim, o Ceará na busca aí de reforços e com jogadores saindo. Quem está terminando o contrato e não vai sendo renovado, vai deixando o clube. A gente tem falado sobre isso nos últimos dias. Apenas Fabinho tem a possibilidade de renovar entre os que acabam contratos até dezembro. E o clube está de olho, porque tem 10 contratações a serem feitas pela frente, pelo menos 10 contratações para a temporada 2022. É um time inteiro, né? O Ceará pode contratar 10 jogadores para essa temporada, que será também uma temporada desafiadora para o Ceará, com muitas competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muita coisa pro Ceará nesse ano de 2022. Não é muito diferente em relação ao Fortaleza, não, né, Danilo? Mais uma vez, traz aí as informações, Danilão. É verdade, José. Boa tarde para todos os torcedores, né? Ceará, Fortaleza, a galera que se liga no futebolês. E olha, em relação a essa questão do Fortaleza, já há nomes surgindo, né? Pois o Fortaleza quer manter alguns dos seus principais atletas. Acordou já com o Oeste do pagamento que ele tinha prioridade para comprar os direitos econômicos do Jussa. E o atleta vai permanecer no Fortaleza até 2024. Para isso, a equipe tricolor vai pagar em torno não, 850 mil reais. O valor era 1 milhão, o Fortaleza já tinha pago 150 mil pelo empréstimo e assim Matheus Jussa permanece no Fortaleza. Agora, o clube foca nessa questão de permanência no Benevenuto. O zagueiro que pertence ao Botafogo tem uma situação um pouco mais complicada, porque não tinha direitos com valores fixados e o Botafogo quer algo em torno de 12 milhões de reais pela liberação do atleta, mas é o próximo alvo da tentativa de permanência da maior parte do elenco do Fortaleza para a temporada que vem. Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês. Você acha rapidinho, é só procurar por Som Futebolês em todas as redes sociais. Estamos nós lá
presentes, trazendo conteúdo muito legal, conteúdo muito bacana também para a galera da internet. Renato Manso, boa tarde para você, tudo bem, Renato? Ótima tarde, José, ótima tarde para você, pro Danilo, para todo mundo que nos acompanha na rádio, né, na Jangadeiro Band News e também no YouTube do Futebolês. Ótima confra no sábado. Sim, e sem dúvida. Agora a gente chega aqui de volta para voltar à realidade, que é trabalhar e cobrir esse mercadão da bola, que é o que vai movimentar bastante até o futebol voltar. O torcedor cearense, de uma maneira geral, adora, né? Esse período de contratação, de especulação, quem pode estar chegando, quais são os investimentos, quem deve sair, enfim. Eu diria todo mundo tem uma lista, né? Eu diria que o torcedor cearense, na verdade o torcedor de forma geral, ele gosta mais do mercadão do que da bola mesmo, às vezes. Só gosta de contratação o tempo todo, pedindo para que a diretoria conte. Time voando e o pessoal vai contratar. Como é que vai contratar, né? É a pergunta que mais dirigente deve ouvir. Rapaz, tem um jogador bom ali, pra você trazer. Mas, Renato, a gente daqui a pouco vai falar, inclusive, com o Gustavo, pra gente atualizar as informações, direto na nossa redação do Futebolês. Mas já mandando as primeiras mensagens aqui, ó. Me chamo Juliano, sou de Horizonte. Não gostava muito do programa de futebol, mas sempre agora estou ligado no Futebolês. Um abraço pra você, Juliano. Juliano é show. Sou fã do seu programa, é o mais legal que tem nesse momento. Suave. Bora. Um abraço. Boa tarde, José. Essa goleada do Atlético Mineiro aconteceu no Campeonato Brasileiro. Tá. E falando ainda sobre o Campeonato Brasileiro. Santos de Messejana. Valeu, Santos. Deixa eu ver aqui. O Ivanilo mandou mensagem pra gente. Pessoal de Santana do Acaraú também tá mandando mensagem. O Júnior do Montese, Pedro Júnior do Montese. Tô dando as mensagens que estão chegando agora, né? As primeiras mensagens aqui. E deixa eu ver quem tá mais aqui, ó. Média de gols falando sobre o William Bigode também. Bom, essa galera que tá mandando mensagem pra gente. Se você quiser também mandar mensagem pro Danilo, pro Renato, enfim, fique à vontade. 3466-2040, mensagem através do Futebolês, você manda mensagem pra gente e aí a gente vai bater no papo, você entra nessa conversa também. Por falar nisso, dá pra ouvir o Futebolês através do podcast, né? Então muita gente ouve o Futebolês através do podcast, então um abraço aí pra galera do podcast que acompanha o Futebolês. Alô, José, pergunta ao Danilão se o Ceará fez sondagens por Moisés, ex-Ponte Preta. É o Francisco do Gereissati, mandou mensagem pra gente. E o Danilão, não vai tirar férias não? Sim, a partir do dia 16, Danilão está em praias, junto com a gente aqui, em praias desérticas, né, Danilo? Em praias de preferência, sem nenhum sinal contato, de celular, sem nenhum contato humano, para falar a verdade. O Danilo, só da minha esposa. O Danilão, sobre o Moisés aí da Ponte, Danilo. Como eu disse há alguns dias, era um dos atletas que o clube tinha interesse, né? Ele estava listado. Agora, se fez proposta ou não, a gente não sabe. Eu até tentei junto com a Ponte, mas é tudo muito fechado, né? O Ceará realmente não passa nada. Tem seus motivos, né? Não quer que algo atravesse e prejudique a negociação. E a Ponte, normalmente o clube que está ali sendo procurado, ele gosta de passar, né? Porque aí ele acaba recebendo outras propostas, né? Mas nem assim, né? O pessoal da Ponte também não passa sobre isso nenhuma informação. O que eu posso dizer havia interesse do Ceará, desde que o atleta foi muito bem, ou seja, estava listado pelo clube. Eu acredito que no mínimo uma sondagem deva haver para saber o quanto custaria para o Ceará tirar o atleta da Ponte Preta. É um dos jogadores que estão bem valorizados, né, Danilo? Exatamente. Ninguém mais do que Gilberto. Não, de Gilberto não. Gilberto. Mas ele tá valorizado também, né? Só se fala. Gilberto é igual aquela frase do César, né? O mundo todo. É exatamente isso. O Gilberto é um cara que tá todo mundo falando de Gilberto. Agrada todas as torcidas. Exatamente. Outro também, o Mikael do Esporte, tem muita gente de olho, né? O Mikael do Esporte tem muita gente de olho também. Mas como existe o Gilberto, ele acaba ficando no segundo plano. O segundo plano, né? Exatamente. Todo torcedor diz assim, se não der o Gilberto, aí tenta o Mikael, né? Pensa no Mikael. A questão do Gilberto é financeira, né, Danilo? Porque com certeza. O cara joga muita bola. O Gilberto, né, que o Fortaleza procurou, né? Eu posso dizer que o Ceará também questionou
quanto ele gostaria de ganhar para a próxima temporada, porque normalmente é assim que o clube faz a proposta, né? Qual a intenção do atleta para a próxima temporada? Quanto que você quer ganhar? Diga aí, né? Isso, porque a questão, Renato, não envolve só o salário, porque normalmente um jogador desse, ele quer luvas, ele quer alguma coisa que até pode ser embutido no salário, né? Qual o seu pensamento para 2022? E o que complica no Gilberto, né? Tanto o que o Fortaleza tem falado, quanto eu tenho ouvido, o Ceará não fala isso oficialmente, mas nos bastidores do Ceará, é que o Gilberto disse o seguinte, através do seu empresário, ninguém falou com ele. O acordo dele com o Bahia termina só no dia 31. Ele já está desde 2018 na equipe do Bahia e ele quer sair pela porta da frente. Então ele deixou claro para quem procurou o seguinte: primeiro eu vou negociar minha saída ou permanência no Bahia. Depois eu vou ouvir outras propostas. Então é isso meio que está afastando aí as negociações com o Gilberto, né? Ele deixou claro que primeiro ele quer conversar com o Bahia. Ele não quer, por exemplo, que um clube anuncie a contratação do Gilberto antes dele acertar sua situação com o Bahia. É bom que se diga o seguinte, ele pode fazer isso, né? Sim. Porque um jogador, quando faltam 6 meses para o fim do seu contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Sim. Quer dizer, e não é ilegal, eu acho até que não é imoral, mas ele tem a relação dele lá com o Bahia desde 2018, né? Então a preferência dele é o seguinte: vou decidir pelo menos verbalmente minha situação, depois eu ouço outras propostas. A gente sabe que com o Bahia, indo para a Série B do Brasileiro, muito difícil ele ficar. Eu já achava difícil ele ficar com o Bahia na Série A do Brasileiro, né? Pela forma como ele fez o Brasileirão 2021, imagina o Bahia caindo. Eu acho que essa questão da queda do Bahia, eu acho que até acelera. Ajuda o Gilberto a sair do clube, né? O próprio Bahia... O próprio Bahia já sabe que é muito mais complicado manter um jogador... E deve ter interesse, Renato, em definir as coisas, né? Sim, deve ter interesse nisso, né? Definir logo as coisas com o Gilberto para facilitar o que ele vai fazer para o ano que vem. O Bahia tem um orçamento que é muito alto, né? Teve dificuldades, inclusive, para manter esse padrão que fez, né? Padrão que criou aí para essa temporada. Para a Série B o investimento diminui, então, na verdade, assim, de uma certa forma, a saída do Gilberto sem precisar de multa e tudo mais vai facilitar bastante a reconstrução do próprio Bahia. Porque se o Gilberto tivesse outro ano de contrato, aí era rescisão. É complicado. E era bem mais caro, né? Então a saída do Gilberto é um alento aí para a folha salarial da equipe do Bahia. Vou fazer o seguinte, vamos lá na nossa redação, dar um pulinho lá na redação, falar com o Gustavo Gadelha. O Gustavo, ele vai trazer todas as informações pra gente sobre a questão do Gilberto, tem jogador do Fortaleza também saindo, enfim. Ô Gustavo, boa tarde pra você, tudo bem? Gugu? Fala, Gustavo. Cadê o Gustavo? Nada do Gustavo? Tô aqui conectado no Gustavo. Bom, daqui a pouco a gente tenta aí falar com o Gustavo Gadelha, ele vai trazer as informações pra gente, direto da redação do Futebolês. Vamos fazer o seguinte, pausa rápida. A gente faz uma breve pausa, são 5h10, e aí daqui a pouco a gente volta com o Mercadão do Futebolês, atualizando as informações pra gente, trazendo tudo pra gente. Eu até vi aqui que o Gustavo estava aqui, mas acabou não conectando. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto com o Gustavo pra gente trazer mais informações sobre o mundo da bola, todo mundo querendo contratar, enfim, querendo reformular. Pausa rápida aqui do Futebolês, não sai daí, a gente volta já. 101,7 Jangadeiro Band News FM. Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transportes por correias, a maior diversificação de correias do Brasil, com estoque e pronta entrega para todos os segmentos industriais e automotivos, além de produtos como rolamentos, mangueiras, máquinas para embalagens, fitas de arquear e muito mais. Galvão e Companhia, há 40 anos servindo a indústria brasileira. Godofredo Maciel 5608 Mondubim, ligue 3298-3199, WhatsApp 988797708 ou acesse elgalvão.com.br. Já conhece o site da Leroy Merlin? Quer ficar por dentro das melhores ofertas? Na Leroy Merlin, você compra onde, quando e como quiser. Clique no site para retirar na loja ou receba em casa. É muito fácil. www.leroymerlin.com.br. Compre no site, no app, televendas ou WhatsApp. Leroy Merlin é bem o que você precisa.
Que tal contratar segurança e credibilidade em um só lugar? É assim no Grupo Viper. Há mais de 25 anos prestando serviços de vigilância armada, desarmada, terceirização de mão de obra e gestão de condomínios. Ligue 3133-1313 e converse conosco. Grupo Viper. Trabalho é o nosso compromisso. 101,7. Jangadeiro Band News FM. Vamos de volta para ajustar aqui. Só tem 3 aqui, amigo, tá difícil. O Renatinho vai dar uma ajuda também. Pra gente colocar o Gustavo no ar aqui, pro Gustavo trazer as informações pra gente. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Você fica à vontade para mandar mensagem pra gente. Fique inteiramente à vontade para mandar mensagem no nosso WhatsApp. Enfim, nosso WhatsApp você sabe já, né? Deixa eu ver quem tá por aqui, ó. O Tico. Eu sempre fico na dúvida, sabe? Cuidado, Tico tem que ter cuidado. Ele tá voltando pra casa, acompanhando a gente na volta. Se for gato, você desconsidera. Não é gato não. Então ele tá voltando pra casa e ele disse que tá acompanhando a gente. Beleza, valeu, Tico. 3466-2040, WhatsApp do Futebolês. Será que o Gustavo tá... Fala comigo, Gustavo. Jussier? Agora sim. Isso, olha aí. Olha aí. Gustavo, vamos fazer o seguinte. Gustavo tá direto da nossa redação. Atualiza pra gente, Gustavo, essa questão do Gilberto, que pode vir pro Fortaleza, Exatamente. Ou tem proposta do Ceará também. É um jogador mais cobiçado, certamente, hoje no futebol nordestino, sem sombra de dúvidas, né, Gustavo? É isso, Jussier. Todo mundo tá querendo o Gilberto, é o cara do momento, né? Vice-artilheiro do Brasileirão, 15 gols. O time foi rebaixado, o Bahia foi rebaixado, mesmo com a permanência na Série A. O Gilberto seria uma permanência duvidosa no Bahia, mas o jogador, como o Danilão trouxe a informação correta, é isso. O Gilberto tem interesse em negociar com o Bahia primeiramente, para depois ouvir propostas de outros clubes, e o presidente Marcelo Paes, em live com o Jorge Nicola, o jornalista, já cravou que tem interesse e deve ser um dos principais concorrentes aí, deve partir, no mínimo, largar na frente, né, Jussier? Nessa briga aí pelo Gilberto, que está concorrido demais. Jussier tem interesse e tem gente saindo também do Fortaleza. Pois é, o primeiro a sair é um dos jogadores que foram os primeiros a chegar também, né? Sim, uma das primeiras contratações do ano 2021 do Fortaleza. Exatamente, Renato. O Daniel Guedes, que foi pedido de Anderson Moreira, o Anderson tinha levado o Daniel Guedes para o Cruzeiro, trouxe para o Fortaleza, e é um cara que, com a saída do Anderson Moreira, foi perdendo espaço aos poucos, não se encaixou bem no esquema do Vojvoda, né, que é um lateral de origem, atuou como zagueiro. A última vez que o Daniel Guedes entrou em campo foi contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, só 13 partidas na temporada. Jogador que nas redes sociais já mandou mensagem ali, já deixou a mensagem de agradecimento por vestir as cores do clube, mas deve voltar ao Santos, já cravou que vai voltar para a equipe paulista, viu, Jussier? Pois é, o Gustavo, agora assim, engraçado, né? É claro que isso também faz parte de uma boa vizinhança, de uma política de você ser agradecido, essa questão de gratidão, mas eu vi todo mundo ali que trabalha com o Daniel Guedes falando bem dele. Sim. Né? Os jogadores do Fortaleza, o Marcelo Paes, o presidente do clube, todo mundo falando muito bem da pessoa, né? Da postura profissional do Daniel Guedes. Agora, claro, jogou apenas 13 partidas com camisa tricolor, foi uma passagem bem apagada do Daniel Guedes, Renato. O feedback que ele recebe é muito positivo, e talvez isso tem muito a ver também com a postura dele, né? Ele não é um jogador que foi titular, não foi unânime durante o ano, e é um jogador que talvez não tenha dado trabalho, que tenha sido companheiro, tenha sido de grupo, né? É muito difícil, a parte mais difícil de quem é do futebol, e isso é explícito, todo mundo comentando isso, que a parte mais complicada é você gerir um grupo cheio de caras que querem jogar, que querem estar dentro do campo, e nem todo mundo dá o retorno, nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Além com 25, 30 jogadores, tem alguém que não joga tanto, você tem que manter aquele cara satisfeito, treinando com intensidade, é difícil. Então Daniel Guedes veio num pós-lesão, veio com o aval do Anderson, que iria recuperá-lo para poder usar o jogador durante o ano. Acabou que com o próprio Anderson ele não teve a oportunidade. O Daniel Guedes é lateral direito, reserva do Tinga na época do Anderson Moreira. Depois que o Anderson sai, vem o Vojvoda, né? O Vojvoda.
o Daniel Guedes perde ainda mais espaço porque o Vojvoda muda o esquema do time, né? Passa a colocar o Tinga como zagueiro, não usa mais lateral, coloca o Pikachu, e quando o Pikachu sai do time, era o Edinho, era qualquer jogador ali mais rápido pelos lados, né? Então o Daniel Guedes acabou que não surtiu efeito a contratação, um jogador que permaneceu o ano todo. Muito saudado aí nessa saída, né? Marcelo Paes, como você falou, Boeck, Crispim, todo mundo elogiando bastante, desejando sorte, mas fica explícito que o Fortaleza também não tinha mais interesse na permanência técnica dele, que agora vai seguir, vai voltar para o Santos, né? Que é seu clube de origem, talvez, muito provavelmente, para ser novamente emprestado, negociado, e assim deve acontecer lá com o Daniel, que acabou jogando só 13 partidas e não teve tanta efetividade. Jogou na Série A, inclusive, de zagueiro, mas, né, acabou... Era muito mais um plano D ali do Vojvoda do que um jogador que foi utilizado. José, esse ranking da CBF... Valeu, Gugu, daqui a pouco eu volto com o Gustavo Gadelha. José, esse ranking da CBF é muito mentiroso. Como pode o rival estar à frente do Ceará, o Germano de Pindoretama? O Germano é questões dos pontos... Os últimos 5 anos, né? Leva em consideração os últimos 5 anos. Enquanto que o ano atual tem um peso vezes 5. A pontuação do ano vezes 5. O ano anterior vezes 4 e aí vai diminuindo. O anterior vezes 3, vezes 2, vezes 1. Às vezes, José, o torcedor se confunde porque antigamente, não faz tanto tempo assim, uma década, o ranking da CBF eram os pontos somados históricos das equipes. Se fosse esse, o Ceará estaria muito à frente, pois eu lembro que quando era assim, a pontuação histórica do Ceará em brasileiros, ela era muito maior. Só que houve uma mudança e agora são contados apenas os últimos 5 anos. Você lembra que há bem pouco tempo, Ferroviária aparecia lá embaixo. Passou o Ferroviário a disputar, a ser campeão de Série D, disputar a Série C, ele começou a subir nesse ranking, o Floresta já aparece, então é isso. Os últimos 5 anos é que são válidos. O seguinte, nos últimos anos o Fortaleza conquistou a 9ª colocação em 2019, foi quarto esse ano, e foi... Que tem peso 5, né? Exatamente. Que é o ano mais pesado, a pontuação multiplicada por 5. Exatamente. E esse então é isso, os últimos 5 anos o Fortaleza foi muito bem. E Copa do Brasil também conta muito, né? Conta muito a Copa do Brasil. O Fortaleza foi semifinalista, né? Esse ano também. Então, o ano de 2021, falando sobre ranking, que é sempre um assunto de muita polêmica, né? Essa questão de justiça, de que era para ser ou não era para ser, de qualquer maneira, é só para deixar claro, né? Que, como o Danilo falou, o ranking assim, a campanha atual, de hoje, conta muito com os pontos do ranking. Rapaz, não tem ninguém com a gente não, viu? Não, mas a galera tá. Não, tá não. Tô recebendo mensagem aqui, o pessoal... De quem? Da sua mãe? Só se for da sua mãe e da minha. Dona Ana e Dona Neuda. Não fale da minha mãe, não, mas... Que foi que eu ouvi? Mas minha mãe tá viajando agora, voltando. Dona Ana é minha amiga. Eu não tô falando da sua mãe, estou falando da minha amiga. Ah, entendi. Querida Ana Manso. Isso, exatamente. Dona Ana... Um abraço também pra Dona Neuda, viu? Dona Neuda tá em Majolândia, tá me ouvindo, só sei essas duas, porque aqui não tem ninguém mandando mensagem. Tem pra aproveitar e mandar um abraço pro Anderson Lemos, torcedor do Ceará, tá acompanhando, ele é ouvinte assíduo do programa. Tem também, eu tava num evento agora esse final de semana, no sábado, quando eu cheguei lá, era um torneio... Era um torneio de futsal, e o quadro de arbitragens todo veio falar comigo dizendo que acompanha o futebolês, parabenizou você, o Caio. Aí eu perguntei, e ele, não, só o Caio José e também o Danilo Queiroz, eram os três. Entendi. Você fala muito mal de arbitragem. Talvez seja isso. Imagina também. O Caio, hein? Que Caio ele só tem... Como era de futsal, acho que os caras, eles não se importam Dão esse desconto, muito. né? Exatamente. Não tem ninguém. Sinceramente, bem que falaram, que o nosso irmão tá fraco. Oi. Para colaborar com suas palavras, o semifinalista da Copa do Brasil, o caso do Fortaleza, marca 450 pontos. A Copa do Brasil. Enquanto o Ceará, que ficou nas oitavas, não marcou mal não, marcou 200 pontos. Mas o Fortaleza marcou mais que o dobro. A Copa do Brasil dá muito ponto no ranking da CBF, eu lembro bem. Tem uma galera que tá aqui no chat no YouTube, a nossa audiência no YouTube tá excelente, viu? A galera que tá no YouTube é torcedor raiz. Rapaz, nesse instante que não tem bola rolando em canto nenhum, a não ser
Num jogo que já está definido, aliás, num jogo não, mas numa decisão que já está definida, que é da Copa do Brasil. Morreu. Não tem o que dizer, né? 4-0 fora o El Balio. Não tem o que falar. O Atlético Mineiro é campeão da Copa do Brasil. Tríplice coroa para o Atlético. Para deixar ainda o torcedor cruzeirense ainda mais numa amargura assim, sem tamanho, né? Falando em Cruzeiro, o Cruzeiro tá contratando pra caramba. Jailson, né? E Ceará, tava no Palmeiras há um tempão. João Paulo, que tava no Atlético Goianiense, passou aqui pelo Fortaleza, né? Levou o Pará. Onde é que ele foi parar, né? Que piada. Não, mas é. Falando em piada. Isso era pra 5h59. Exatamente, isso era pra encerrar o programa. Mas falando em piada, quem foi que contratou o Nescau e o Todd? Foi o Santo André. Aí o Trovão só para contextualizar, o pessoal do Santo André anunciou 2 atacantes, né? É o Todinho e o Nescau. Eu acho que é Gustavo Nescau e alguma coisa Todinho. O quê? Não, é isso mesmo. Aí o Trovão completou, né? Dizendo que agora só falta o Maicon Leite. Cara, essa foi boa. A redação tá bombando esses dias, viu? Essa foi boa. Sem Caio a gente conversa. Né? Todo mundo tem a oportunidade de falar durante o dia. Ótimo, é ótimo. Rapaz, vocês são muito maus. E o Rocco também não veio hoje, também isso aí facilitou muito a gente poder falar. Interna que eu vou te contar uma coisa. Só foi eu falar, viu? O pessoal tá voltando aqui, ó. Ora. Falei. Alguma novidade sobre Richardson, Danilo? Não, nenhuma. Ele segue lá em Natal. Eu sei que o Ceará tem interesse no jogador, né? Não sei como é que anda o ânimo do Richardson, que em primeiro momento tinha o futebol japonês como preferência para voltar para lá. Você imagina como a grana deve ser boa lá, né? Uhum. Também. Custo de vida. Acho que morar no Japão não deve ser nada mal, né? Qualidade de vida. O cara pensa nisso também, né? A cultura é outra, né? A qualidade de vida, ele já esteve alguns anos lá, então ele tinha essa prioridade, apenas mudar de clube era a ideia dele, e isso pode acontecer. Agora, se surgir do Richardson dizer, não, eu não vou mais pro Japão, fico no futebol brasileiro, certamente ele receberá a proposta do Ceará. Sem dúvida. E ele talvez também priorize, né, a proposta do Ceará, né? Em outros momentos ele já disse, né, que se voltasse pro Brasil, ouviria logo a proposta do Ceará. Lembra? É um clube onde ele se deu muito bem, né? E que gosta muito também do futebol dele. A torcida gosta demais também. Ama o Richardson. Todo mundo até já fala isso, cara. Será que é uma dupla de volantes? Tem gente sonhando, né? Com a dupla Sobral, Richardson e Sobral. Tá maluco. Os caras jogavam, eu acho que casariam bem. Falando em Japão, e como a gente está nesse programa aqui, nós temos, e sem Caio aqui, a gente tem um programa que tem 3 horas de duração. Inclusive, só para informar, 5h26 da manhã lá no Japão, em Tóquio. Isso é importante também. Sim. Isso é muito importante. Eu não sei como eu vou prosseguir sem essa informação. Não, aproveitando... Você vai prosseguir, que eu já passei a informação. É verdade. Sim. Aproveitando a vontade, ainda é ignorante, né? Mas tudo bem. Arigato, pra quem estiver assistindo. Exatamente. Sabe França, aquele baita atacante do São Paulo e tal? Ele foi falar do volante, né? Não. O volante também é bom. Passou no Ceará. Passou no Ceará. O França mora lá, né? Até hoje. O França nunca mais voltou. E aí ele ficou lá, ele trabalha com uma escolinha de futebol, agencia alguns jogadores. E é isso que eu ia falar sobre Richardson, que às vezes o cara se adapta à cultura, que é totalmente diferente do Ocidente, mas se adapta à cultura. É uma qualidade de vida, assim, que um IDH absurdo, né? Não dá pra nem comparar, né? Absolutamente. Como o Richardson tem filho novinho, eu imagino que ele também pensa nisso. Os jogadores ganham mais do que aqui. Os jogadores ganham mais, jogam menos, né? Menos quantidade de jogo. A vida útil é muito maior. A vida útil do cara. O Richardson agora deve estar voando. Mesmo com 3 anos de Japão. Ele deve estar muito mais, sabe, bem equilibrado, né? Talvez a gente só pensa no dinheiro, mas talvez esse seja um dos motivos do cara querer permanecer lá. Ele deve ter olhado, conversado com alguém do Ceará, porque ele tem muitas amizades. O cara disse, olha, quantas partidas você fez esse ano? O cara, o campeonato 2020 terminou em 2021. Aí eu já fiz umas 8. Aí depois eu fiz mais 50. Aí ele disse, o quê? 58 partidas? 60 partidas? O cara acha que jogou quantos lá, José? 30? Deve ter jogado isso. Deve ter jogado 30, né? Se ele tiver ido também para... muito, né? O campeonato japonês e tem a Copa, né? A Copa e a Liga. E a Liga, pronto. A Liga da Ásia. A Liga da Ásia. Bom, é isso, né? E assim, eu acho que seria um baita jogador, um cara que eu torço muito, porque eu tenho até uma ligação, embora, enfim, eu tenho até uma ligação porque eu trabalhei no clube onde Richardson também jogou.
Que é o Mossoró, né? Não, o Baraunas de Mossoró. Cara, o Richardson morou, eu já contei essa história aqui algumas vezes. O Richardson morou na Toca do Leão, porque o Leão é o mascote do Baraunas, né? O Leão da 12, que é um bairro de lá. Cara, Renato, quando eu via o Richardson aqui, eu disse, caramba, esse cara já evoluiu muito na carreira. E eu torço muito para que ele continue nesse padrão, né? E essa questão desse carinho aí pelo Ceará também passa muito por ele entender que o Ceará foi o trampolim para ele mudar de vida, literalmente, né? Não só aqui, pelos 3 anos que ele passou defendendo a camisa do Ceará, mas como o Ceará projetou ele para outro patamar, né? O Richardson hoje, as cifras do Richardson são bem maiores do que as que ele chegou quando ele veio do Confiança. Gente, nosso futebol evoluiu. Se o cara for um cara bom de cabeça, economia ali, se ele passar terminar a vida dele como jogador profissional no Ceará, ele tem uma bela economia. Não é à toa que, por exemplo, João Marcos ficou aqui durante todo o seu final de carreira, o próprio Luiz Otávio, com proposta de outros clubes, né, com sondagem de outros clubes, ele podendo escolher sair, permanece no Ceará também. São jogadores que teriam mercado, mas que tem uma estabilidade no Ceará, né? Tem uma estabilidade no futebol cearense. Também acontece pelo lado do Fortaleza. Jogadores que... O Tinga, por exemplo. Quando eu falo do Ceará, eu falo do estado. Eu estou citando o exemplo exatamente para provar isso, para mostrar isso, que os caras teriam proposta de jogar em outros clubes, talvez ganhando até mais em alguns casos, mas eles optam pela estabilidade. O Ricardinho, por exemplo, só saiu do Ceará porque ele sabia que não ia mais jogar, mas se pudesse, ele estaria aqui no Ceará porque era muito mais cômodo, né? Toda uma estrutura. Para você ver, o Ceará trouxe os 3 jogadores do Confiança, né? Everson, Valdo e Richardson. Perdeu os 3. Os dois estão no Japão. O Valdo, inclusive, permanece lá no Japão. Andei vendo as redes sociais dele, permanece lá. O Richardson tem essa especulação de mudar de time no próprio Japão, ou então voltar para o Ceará, voltar para algum clube no Brasil. E o Everson acabou de ser campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, né? O Saulo Mineiro também está no Japão, que foi outra aposta que o Ceará fez. Então, há também essa reciprocidade dos atletas exatamente por essa mudança de patamar que o Ceará tem proporcionado nos últimos anos. Os caras ganham bem hoje aqui, Renato. Os caras ganham muito bem. Os caras ganham muito bem. 3 dígitos. Quase 3. Tem muita gente que já ganha os 3, mas tem gente que ganha perto dos 3. 3 dígitos aqui, custo de vida menor em Fortaleza. Se você souber fazer o negócio direitinho, você tem a vida bem encaminhada aqui. Sem dúvida. Jogando pelo Ceará e pelo Fortaleza. E outro detalhe, o mês tem 30 dias, né? O ano tem 12 meses. Premiação. Tem premiação. Então você... O Fortaleza hoje Jussa, Benevenuto também encaminhado. Fortaleza comprando o passe do Benevenuto e do Jussa, investindo aí milhões nesses 2 jogadores aí. Eu acho que o Fortaleza fez um ótimo negócio, né, Danilo? E você tá tirando um jogador, por exemplo, o Benevenuto do Botafogo, que... Concorrente direto, né? É um concorrente direto, mas eu falo assim, é um time que há algum tempo atrás, isso era absolutamente improvável. Fortaleza investindo num zagueiro para tirar ele do Botafogo, para trazer ele para cá. E o jogador, eu tenho certeza que o Benevenuto, olha, rapaz, eu quero ficar por aqui. Tô jogando, tô bem, torcida apoiando, competições internacionais enfim, é um contexto muito favorável e que as equipes cearenses estão sabendo aproveitar. Danilão, você falou hoje na rádio, eu tô muito contigo. Ou na TV? Na TV, perdão. Na rádio nós estamos, né? Pois é, não, mas eu podia ter falado Não, na TV. Na TV você falou hoje sobre o Jussa, Matheus Jussa, né? Que eu acho que foi um belo achado do Fortaleza. 25 anos, né, Jussa? O cara tem 25 anos e o preço que foi o Jussa, por 3 anos de contrato, não me levem a mal não, né? E nem levem de uma maneira mais pejorativa. Mas é troco. R$1 milhão hoje é troco no futebol. Por um jogador que foi importante numa campanha de Série A de Campeonato Brasileiro. O mercado é inflacionado e o Jussa permanece por mais algum tempo aí, pelo menos mais 3 anos no Fortaleza, né, Danilo? Isso, e eu acho o seguinte, você pode achar que o valor é baixo e eu concordo se você olhar para o Jussa do Fortaleza, na Série A do Brasileiro, o valor é baixo. Mas se você olhar para o Jussa no Oeste, escondido numa Série C de Campeonato Brasileiro, eu acho que pro Oeste foi ótimo, porque ele ganhou o seu 1 milhão, 150 mil ali de empréstimo, uma garantia, né? Se o Fortaleza não quiser, os 150 mil já estavam no bolso e os 850 que o Fortaleza vai pagar agora. Então acho que foi tudo muito correto, porque
o Fortaleza, enquanto vitrine que deu ao jogador, o Fortaleza, enquanto descoberta que o atleta serve para a Série A do Brasileiro, ele merecia pagar esse valor inferior. É isso que faz a grande diferença, José, de você ter um departamento forte que consegue observar atletas que não são um gasto alto para o clube, mas que podem ter o rendimento certo. Então, é isso que os nossos clubes estão sabendo fazer muito bem, estando na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi isso que, por exemplo, o Ceará fez com o Saulo Mineiro, né? Ele pagou 700 mil e vendeu por 7 milhões. O Fortaleza está contratando um jogador por 1 milhão e pode vender muito bem por um valor, assim como o Ceará fez, 10 vezes mais alto lá na frente. Mas por quê? Porque é no Fortaleza que ele joga a Série A. É no Fortaleza que ele mostra que é um jogador com nível de Série A. Então, acho que concordo com você, o valor é baixo para o que o atleta pode render, mas acho que o Fortaleza fez isso porque ele fez o atleta ser valorizado. Sem dúvida, sem dúvida. Uma outra questão também que eu estava discutindo, Renato, a gente estava até falando, né? O Jussa, além de tudo, é um jogador que joga em 2 posições, isso é importante, até valoriza o cara também, o cara joga como volante, como zagueiro, é ótimo. Pro técnico, ele pode mexer sem fazer alterações no próprio time dele, mudar o esquema, botar o cara mais pro lado. O Jussa já jogou, inclusive, já ali na esquerda também. Enfim, por ser canhoto, se adapta mais àquele setor do campo. Fala, Renato, sobre Matheus Jussa. Isso é bom pro jogador também. Quando o jogador sabe aproveitar essas oportunidades, ele se valoriza no mercado. Porque o Gabriel Dias, por exemplo, é o maior exemplo disso dos últimos anos. Era um cara que foi contratado como volante pro Fortaleza, chegou, o Rogério Ceni identificou uma característica dele para jogar como lateral, colocou ele como lateral. Hoje o Gabriel Dias, com todas as limitações, as ressalvas que alguém pode fazer sobre ele, o cara cumpre 2 papéis do campo. Ele pode fazer um lateral mais defensivo, pode fazer um volante de contenção, é um cara fisicamente muito, muito forte. Então é um cara que é muito preparado. O Jussa da mesma forma, é um cara que é o titular do Fortaleza hoje ao lado do Ederson, terminou a temporada como titular. Destrói bem fisicamente, é um cara que recompõe bastante. Foi um cara que não jogava como zagueiro, mas acabou sendo adaptado no lugar do Tite pelo lado esquerdo ali também, pela saída de bola principalmente. Falhou em alguns jogos, né? Não foi tão bem, por o Juventude lá em Caxias, por exemplo, é um jogo que a gente lembra, mas em outros foi muito bem, conseguiu cumprir o papel, colocou zagueiros, né? Inclusive no banco, né? O Jackson, por exemplo, perdeu espaço exatamente quando o Tinga e o Jussa passaram a ser usados. Então a versatilidade faz com que realmente o jogador se valoriza no mercado, né? E eu acho que particularmente o Fortaleza dá uma cravada nas contratações, no Jussa, na permanência do Benevenuto. Fortaleza fecha com zagueiros, com jogadores que tem bom porte físico, que tem boa mobilidade dentro do campo, que ajudam pra caramba o esquema do Vojvoda. Não é aquele jogador para compor elenco, são jogadores para serem realmente utilizados pelo treinador, né? Jogadores que se valorizaram, como o Danilo falou, ao longo da temporada, cresceram junto com o Fortaleza, vieram, o Jussa principalmente veio como uma aposta e termina o ano como titular, como realidade do time. E se o Fortaleza for trazer mais alguém, vai ser para compor essa trinca de volantes, aí esse grupo de volantes que o Fortaleza tem realmente para a temporada. Então eu acho que é um acerto muito grande. Fortaleza sabe quando pode até o Jussa quebrar a bola em 2022, mas hoje a contratação dele ela é validada, ela precisa ser destacada como algo muito positivo. Rafael Vasconcelos usou o superchat para fazer uma pergunta para o Danilo. Qual o peso do Fortaleza na Libertadores no dia a dia do Ceará, Danilo? Eu acho que temos que ver para poder entender, mas sinceramente eu acho que nenhum. Eu acho que o peso é agora, quando o Fortaleza conseguiu ir para a Libertadores, não quando ele conseguir jogar a Libertadores, porque aí o Ceará vai estar tão inserido em outras competições e meio que acostumado com a ideia. Agora o Fortaleza conseguindo ir para a Libertadores e o Ceará com apenas uma vaga para a Sul-Americana, eu acho que aí pesa no aspecto que a pressão da torcida tem sido maior. A gente tem percebeu durante todo o Campeonato Brasileiro e tem percebido também agora. Então a pressão acaba sendo maior. Porque o que a torcida entende?
nós temos, não temos como ter parâmetro com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, porque o nível financeiro é outro. Mas com o Fortaleza, o parâmetro pode ser feito, pois o investimento é basicamente o mesmo em relação a reais. E aí o torcedor pensa, por que que o Fortaleza conseguiu uma vaga na Libertadores e o Ceará sempre lutou um pouco abaixo, poderia até ter ido para uma Libertadores, mas ficou com uma Sul-Americana. Então, e esse é o grande peso que pode haver. Em relação à Libertadores, que pode haver outro peso que eu consigo ver daqui é a questão da negociação com atletas, né? Se Fortaleza e Ceará têm parâmetros financeiros próximos e o Fortaleza está interessado num atleta, ele pode colocar a Libertadores, que é algo que muitos atletas almejam um dia jogar, para poder levar esse jogador para o PC, enquanto que o Ceará terá apenas a Sul-Americana em relação à competição internacional. É um outro parâmetro. Agora, quando chegar aí na época, o Fortaleza estiver jogando a Libertadores, eu acho que as equipes estão tão inseridas em várias competições que não vejo peso. Se o Fortaleza for à frente, se ele chegar lá na frente na Libertadores e o Ceará não, aí esse peso pode voltar a existir. Tô contigo, Danilo, acho que é isso mesmo. Informação importante, sabe aquela mensagem encaminhada que você só consegue encaminhar uma vez? Com frequência? Exatamente. Parece que Jorge Macedo e Sérgio Dimas vão pro Vasco. Parece, quando já começa com parece, Robson de Castro vai contratar primeiro os novos nomes para os novos CEOs do Ceará. Vamos lá, eu sei tudo sobre isso aí. Nossa Senhora. Que é a situação é o seguinte. Não, peraí, assim não. Eu iria pro intervalo, exatamente. Depois do comercial. Claro. Rapaz, você tá igual aquele rapaz. Mas, ô Danilo, aí daqui a pouco vem gente falando pessoas próximas. Vamos esperar aí. O José é magoado com algumas coisas, mas com esse negócio de pessoas próximas, meu patrão. Pessoas próximas é brincadeira. Inclusive, José, pessoas próximas a mim nesse final de semana estavam elogiando você, viu? Foi? Foi. Pessoas próximas a mim. Quando esse negócio de pessoas próximas é mentira, José. Mentira, Pessoas próximas a mim disseram que Brito estava numa orgia. Calma, que o rapaz agora tá casado, outra vibe. É casado, rapaz. Respeite o Brito aí. Ele tá de férias, inclusive. Essa televisão pior, rapaz, que eles costumam ir no YouTube gravar essas partes do programa. O pessoal pega só isso. Vem cá, Brito. Tira de contexto. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente... inclusive tiraram uma fala minha em som de contexto. Você tá sabendo, tá? Não tô não. Não, só me marcam lá. Ou o povo vamos gostar de mim, viu? Tiraram a sua fala ou a do Danilo? As duas. De contexto. Eu vou procurar aqui. Colocar só um trecho. Fazia muito tempo, mas muito tempo mesmo, que a gente não tinha milzinho lá no nosso YouTube, tá? Os caras estão voando com a gente, aí você fica dizendo que os caras não estão, aí eles... Então é o seguinte, intervalo, na volta eu falo que aqui pessoas próximas dos diretores, dos contratados do departamento de futebol, que eles não são diretores, né? Eles são funcionários, disseram sobre a ida deles para o Vasco. Pessoas próximas, pessoas próximas. O Vitor Rodrigues, se esse doisinho aqui, né? O Vitor Rodrigues usou o superchat. Esse negócio de Sobral no rival procede? Não procede não, o Sobral não vai. Você ainda acredita nisso? Pera, Vitor, não, Vitão, não. Bora pro intervalo, a gente volta já. Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já. Vamos atualizar as informações aqui na Jangadeiro Band News FM nessa segunda-feira para você ficar bem informado. Ferroviária, hein? Ferrão anunciou oficialmente a adoção da a própria marca, né, do fornecedor de material esportivo, chamada de T33, em alusão ao mascote Tubarão e ao ano de nascimento do Ferroviário, 1933. A marca já assinava algumas coleções casuais e infantis do clube e agora vai abranger também todo o enxoval da equipe, incluindo as camisas de treino, camisas de jogo. Vai ser muito legal. Parabéns ao Ferroviário pela iniciativa, vai ser excelente. Podem ter certeza. Segundo o clube, nesse novo modelo, o Ferroviário passa a ter poder de compra e controle de todos os seus produtos, além de garantir novas possibilidades de materiais e variações de modelos. Isso é fantástico. É fantástico e é um caminho sem volta, né? Clubes do nosso porte precisam ter marca própria, porque você sai da mão do cara que faz a intermediação, financeiramente, né? É melhor, não tem atraso de nada, você faz a camisa que quiser, o Fortaleza faz 300 camisas por ano, o Ceará faz também a mesma coisa. Então,
é massa, né? Você faz uma camisa especial por uma competição, isso aí o torcedor gosta, compra, que é movida a paixão mesmo, né? O torcedor às vezes vai lá, compra mesmo com dificuldade, mas investe, faz o sócio Ferroviário, dá um passo importante aí, inclusive no seu crescimento, para chegar inclusive em outro patamar aí, para disputar competições com elencos melhores e etc. Isso aí passa muito por essa gestão. Flusão, aliás, Ferrão de camisa nova em 2022. O Flusão é que tá de jogador novo, né? Que tem volante novo chegando ao Fluminense. O Fluminense anunciou nesta segunda-feira a contratação de Felipe Melo, tem 38 anos, o primeiro reforço da equipe carioca para 2022. O Pitbull, ex-jogador do Palmeiras, assinou o contrato de 2 anos com o time das Laranjeiras, que fez o anúncio do novo reforço por meio de suas redes sociais. Galão da Massa, meu amigo, triturou ontem. O Furacão ficou só uma ventaniazinha, né, rapaz? Um negócio bem brando, né? Ventilador no 1. No 1. Né? Ontem 4-0 pro Atlético Mineiro sobre o Paranaense lá no Mineirão. Aí abriu uma vantagem. Hulk, Keno, Vargas 2 vezes marcaram os gols da partida. A partida da volta será quarta-feira na Arena da Baixada. Max Verstappen se tornou o campeão mundial de Fórmula 1 ao vencer o GP de Abu Dhabi neste domingo numa corrida absolutamente histórica. O piloto holandês ultrapassou Lewis Hamilton, ou Lewis Hamilton, na última volta da corrida, depois de passar a prova inteira atrás do piloto inglês. Max se torna o 4º piloto mais jovem a conquistar o título na categoria e o primeiro holandês campeão mundial da Fórmula 1. Espetacular. Eu que não sou nem muito fã de Fórmula 1, achei a corrida absurda. Quem é fã é o Danilo, né? O Danilo gosta muito fã e sabe tudo. O Max Verstappen passou a corrida toda atrás do Hamilton, e eu que não acompanho muito, eu vi ao delírio as pessoas que acompanham no Twitter, no Instagram, todo mundo falando disso. Aí eu fui olhar os melhores momentos da corrida, a última volta, Jussier, é de arrepiar. Eu imagino como é que não ficou o autódromo vendo a ultrapassagem. E diga-se de passagem, não é que o carro do Verstappen estava sobrando muito, não. Ele passou e depois o Hamilton ainda tentou 2 vezes a ultrapassagem e foi fechado. Questão de pneus, né, Danilo? Total, né? Você tem um pneu de mais de 30 voltas e é o pneu menos veloz, que é o pneu duro menos veloz, mais de 30 voltas, contra um pneu mole, que é o pneu mais rápido e novinho em folha, zerado. Foi uma questão mesmo de que deu uma sorte tremenda, né? O Verstappen deu muito azar ao Hamilton. Eu acho que o campeonato está muito bem entregue porque os dois disputaram o campeonato, então era um detalhe que ia definir o campeão desse ano. De todos os anos que eu me lembro acompanhando Fórmula 1, esse foi o ano mais extraordinário. Como é que é o nome do cara que bateu, Danilo? O Latifi. O Latifi, inclusive, pediu desculpa, né? É canadense, inclusive. Ele pediu desculpa pela batida e tudo mais, porque de fato mudou o rumo do campeonato. O Hamilton ia ser campeão mais uma vez e aí Era hepta, né? O Hamilton, né, Danilo? Hepta, 7 campeonatos. Ele ia para o 8º. Era o quarto seguido, se eu não estou enganado. Seria o 4º seguido, isso, seria o 4º seguido. O Nicolas Latifi, que foi o canadense que bateu, deve estar muito feliz, muito triste não, ele é filho de um bilionário canadense, né, que banca a permanência dele lá na Fórmula 1, infelizmente um campeonato como esse que tem esse tipo de coisa, né, pilotos tecnicamente muito melhores que ficam fora para pilotos que têm mais dinheiro, né? E para afastar qualquer tipo de teoria da conspiração, o motor do carro guiado pelo Latifi é Mercedes. Então, é Mercedes, exatamente. Ele guia um Williams, que eles compram o motor Mercedes, né, na temporada, são chamados clientes. Exatamente. Não houve nenhum esquema, não. Será que ele bateu? O motor era Mercedes, o motor do Hamilton, né? Inclusive ele estava seguindo um outro carro, né? Ele estava seguindo o Mick Schumacher, o filho do Schumacher. O filho do Schumacher, exato. Essa Fórmula 1 atual, os carros, eles têm dificuldade de seguir o carro da frente, né? Há uma grande dificuldade. Eles geram uma força aerodinâmica bem negativa para quem vem atrás, né? Foi nessa situação que o Latifi acabou batendo. Tudo vai mudar ano que vem, 2022, são novos carros e eles não vão ter mais essa força aerodinâmica de atrapalhar quem vem atrás, né? Vai diminuir o problema em 70%. Só para fechar aqui as manchetes, Gutinho permanece no Bahia, né? O Bahia deu um passo em adiante no processo de planejamento do elenco após o rebaixamento para a Série B.
diretoria chegou a um entendimento com o técnico Guto Ferreira, que vai renovar contrato por mais uma temporada e comandar o time em 2022. Você está ouvindo Futebolês. Ó, a galera não saiu não, viu? Tá todo mundo aqui no nosso YouTube, a galera também acompanhando a gente. Grande Lucas e o papai. Os dois estão acompanhando a gente, o Marcelo e o Lucas. Lucas tá indo, acho que tá indo ou tá voltando do treino? Você que tá acompanhando a gente no carro. Lucão, um abraço pra você, viu, Lucas? Tamo junto. Lucas é bom de bola, hein? Bora. O pai já tá, inclusive, já procurando... Empresariar. Já procurando oportunidades pro Lucas. Bota Lucas, lateral direito, amigo. Lateral a concorrência é bem pequenininha. Se você correr um pouquinho e fizer um cruzamento, tá contratado. Danilo. Sim. Pessoas próximas falaram pra você. De Jorge Macedo e Sérgio Dimas. Jorge Macedo e Sérgio Dimas. Primeira coisa que eu tenho que explicar, José, apesar dos dois terem vindo juntos pro Ceará, eles não representam um pacote. Ou seja, eles não trabalham só juntos. Eles vieram, inclusive, de clubes diferentes. Então, mesma coisa de mim e Caio, né? A mesma coisa, né? Exato. Você pode ir para uma emissora e o Caio para outra, né? Porque todo mundo que quando eu saio... Vocês vão contar as partes sujas um do outro. Moram junto, né? Pensa que a gente mora... Cadê Caio? Tomara que ele esteja preso. Porque eu não me interesso pelo Caio. Mas fala aí, Tava Danilo. na praia. Só aí no ar mesmo, né? Que existe aquela amizade forjada, né? Sim, sem dúvida. Pois é, então o que acontece? Eles não são um pacote, eles não obrigatoriamente saem ou ficam juntos. É bom que o torcedor entenda isso. Segundo, em relação ao Jorge Macedo, quando surgiu o primeiro momento essa informação de que o Vasco teria interesse, talvez tenha, o Vasco realmente está listando o departamento de futebol, listando executivos para assumir o seu departamento de futebol. Eu perguntei ao presidente do clube, eu conversei com o presidente do clube, com o Robinson, sobre isso. Primeira coisa que ele me disse, olha, não me falou nada. Estavam já iniciando o planejamento para 2022. Ele disse, olha, o Jorge não me falou nada. E eu acho difícil ele sair para ir para um Vasco da Gama. Pelo que eu o conheço, pelo que ele gosta de organização e de dirigir clube na Série A, pois financeiramente é muito mais viável para um departamento de futebol gerir um clube na Série A, porque imaginem aí, né? Financeiramente é muito melhor. Então ele não acredita que isso aconteça, mas o próprio Robson me disse, olha, não descarto nada, tudo é possível, né? Nós estamos no futebol, porém primeiro, ele me disse que não falou nada para ele, o Jorge nunca falou nada para ele sobre isso, e segundo, que pelo que ele conhece, não acredita que ele saia do departamento de futebol. O Sérgio Dimas é um trabalho mais burocrático, né? É um trabalho mais de preenchimento de papelada, acertar a questão das viagens, é um trabalho muito importante, mas não é o trabalho em si da contratação de atletas. Nessa parte, assim, mais diretamente com o jogador, é mais com o executivo de futebol, que é o Jorge Macedo. Então, para que o torcedor possa entender a situação e entender como é que está levando essa questão o Ceará. A princípio, não foi falado nada e eles estão juntos, ou seja, a diretoria, a comissão técnica, o Thiago e o próprio presidente, aí olhando os nomes para contratar juntos. Então, não parece que o Jorge Macedo tenha interesse de sair. Ok, perfeito. Pronto. Você quer falar mais sobre isso? Que eu tenho outras duas informações. Primeiro, vamos às suas a informação que a gente passou nas redes sociais há pouco. O Ceará está emprestando o Natan, um garoto da categoria de base, lateral direito, 20 anos. Bom jogador, o jogador está indo para o Figueirense. Ele é considerado realmente um bom jogador. A gente chegou a vê-lo jogando, porque o Ceará utilizou no Cearense, os garotos e tal, e chegamos a vê-lo jogando. Ele está indo para o Figueirense e vai ficar lá até o final da Série C. O Ceará acha muito importante entender como é que esse jogador sai, né, do mundo ali de aspirante e sub-20, que ele foi campeão cearense sub-20, foi vice-campeão brasileiro de aspirantes com o time do Ceará. Como é que ele vai se enquadrar numa equipe profissional? Então o Ceará está de olho nisso. Qual é a situação do jogador? Empréstimo até o final da Série C e contrato com o Ceará até dezembro. Então o Ceará vai ficar monitorando se ele realmente for bem, antes, é claro, do final desse contrato. O Ceará já assina um contrato mais longo com o lateral direito Natan, que eu disse tem
tem 20 anos, ele é de Santa Catarina, então vai jogar ali perto dos seus, lá na equipe do Figueirense. O Figueirense, que a gente sabe, é um dos gigantes do futebol catarinense, então vai tentar voltar para a Série B do Brasileiro. A terceira informação é o seguinte: o Ceará fez uma eleição, a eleição ela ficou sub júdice, e nós informamos aqui que a juíza acabou suspendendo, aliás, ela retirou a suspensão, na verdade ela tinha suspendido o resultado da eleição, ela retirou a suspensão. Então a eleição passou a ser válida, mas a diretoria executiva não foi empossada. Ela será empossada no dia 15 de dezembro, portanto, quarta-feira, depois de amanhã. A diretoria será empossada. O Conselho Deliberativo está convocando os conselheiros estatutariamente para a reunião às 7h da próxima quarta-feira, e essa reunião vai empossar a nova diretoria do Ceará. O presidente Robinson de Castro segue como presidente da executiva do clube no triênio entre 2022 e 2024. É isso aí. Daniel Carvalho tá em Minas Gerais. José, não é através é por meio. Abraço. Não entendi, eu talvez tenha usado uma palavra errada? Não sei, eu não vi o contexto. Daniel, me corrija aqui, por gentileza. Ele usou o superchat. Eu tô tentando dar uma olhada aqui no chat aqui e o negócio não tá muito... Enfim, hoje tá animado. Por falar nisso, ó, temos poucos likes, né? Se você curte o trabalho do Futebolês, deixa o like. É muito legal contar com a sua presença também no superchat. Hoje, de forma impressionante, tem mais de 1.000 pessoas aqui. Hoje a gente tá realmente muito bem. Impressionante. Que maravilha. Eu não esperava isso, Renato, não esperava isso. Agora... Eu sempre acreditei. Você sempre acreditou? Sempre acreditei, acredite mais na audiência do Futebolês. Francisco Júnior mandou mensagem pra gente. Homem, tu não falou meu nome, qual é seu nome? Cadê o nome dele? Então tu não falou porque não sabe, né? Não, Arthur, não, tá aqui. Arthur Castro, do São João do Tauape, mandou mensagem pra gente. José, pergunta ao Danilo se ele tá sabendo alguma possível troca entre Kleber e Mikael do Esporte. Aí, Francisco, aí você tá de brincadeira. Eu posso dizer o seguinte, o Robinson aceita na hora. É lógico. Mas, rapaz... Mas é lógico, né? Eu posso ser até um intermediário, né? Porque eu tenho certeza que ela aceita na hora. Ah, mas aí não tem o que dizer. Eu gosto do Rapaz, a torcida Kleber. é muito inteligente, Eu gosto do Kleber, mas em determinadas situações de jogo. Ele não seria meu atacante, mas assim, em determinadas situações de jogo. A questão é fazer gol, né, Gisele? Fazendo gol. A questão é fazer gol. Tem muita coisa que o Kleber vai bem, né? Mas fazer gol não tem sido a característica principal, e ele é centroavante, ele precisa disso. Como dizia aquele nosso amigo, centroavante, né? Pois é, de gols. Ele vive de gols. Ana Raquel tomou todas e mais algumas, e a Karine, que se comportou na festa da firma, estão ouvindo a gente, estão acompanhando o Futebolês. Boa. Ana Raquel tava bem animada, né? Tava. Dançando todas as danças do TikTok. Eu tô ficando velho. Fala, Gugu! Só uma última informação aqui do... Vamos direto pra nossa redação. Gostei da atitude, viu? Gostei, Gugu. Proativo, exatamente. César Luiz. Calma. É uma informação aqui que acabou de... Aqui nos bastidores a gente ficou sabendo, é que Rogério Ceni indicou o volante Ronald para o São Paulo. Mais um? Já tinha indicado o Romarinho também? Indicou o Romarinho, agora vai a vez de Ronald, né? O Ronald que brilhou com o Rogério Ceni no ano de 2019 e que o treinador tem interesse na contratação do jogador para o São Paulo, agora seu novo clube. Jussi, só informando que o Ronald tem contrato com o Fortaleza até 2024. Então, para tirá-lo do clube, o São Paulo tem que fazer algum esforço, né? Eu lembro quando o Ronald chegou aqui, o Rogério Ceni, eu lembro das primeiras entrevistas, o Rogério Ceni falando sobre ele, falando que era um jovem, que viria para ser uma aposta e tudo mais. Mas ele usou bastante o Ronald, né? E aí depois ele usou bastante, né? Traz agora o Ronald como um possível reforço para o São Paulo, mas agora num contexto que eu não sei se o São Paulo vai ter essa grana para tirar, porque além do Ronald, outras contratações devem surgir. O Rogério Ceni é meio que, né? Ele olha muito pro Fortaleza. O pessoal, na postagem que a gente falou sobre isso no Instagram, isso. Rapaz, não esquece a gente aqui não, homem, esqueça a gente aqui e tal. Mas eu acho que ele tá certo. Se ele acha que é um jogador que pode ajudar a agregar, também não tá fazendo nada errado, não. Se quisesse levar o Anderson também, era bom. Amigo dele, né? Amigo dele. Bora pro intervalo. Aliás, não, que intervalo? Vamos embora, né?
Vamos embora, gente. Hoje foi bacana, hoje foi muito bom, hein? Em breve, Justo, a gente tem só uma informação também de valores do Benevenuto, tá? O Benevenuto a gente tá conseguindo aí informações. Pessoas próximas também? Pessoas próximas, não tão próximas. Tem também, a gente tá encerrando a votação lá dos melhores do ano. O técnico, o Voivoda tá disparado lá na frente, mas revelação do ano, do futebol cearense, defensor, meio-campista, atacante, enfim. Dá uma passada lá no Instagram do Futebolês, você pode votar. Um cheiro pra você. Um cheiro. Alguma coisa? Não, só do Benevenuto a gente traz aí. Tem um cheiro do Benevenuto? Não, eu tô dizendo só sobre um cheiro, ponto. Aí continua outra frase. Não, porque você diz assim, sim, um cheiro do Benevenuto. É que eu tô explicando agora a pontuação pra ficar explícito. Tá bom. O Benevenuto, Justo, o Fortaleza vai estar conseguindo uma negociação com o Botafogo, que está sendo muito positiva para a equipe tricolor. Muito se falou em 12 milhões, o Fortaleza deve diminuir por menos da metade desse valor aí. Danilão, um abraço, hein? Beleza, José. Um abraço. Checaremos pessoas próximas pra gente ter mais informação. No próximo Futebolês. Acho que para um programa já no período de férias, né? Pós-jogos, teve bastante informação, né? Foi bom demais e amanhã vai ser melhor, certeza. Olha, hoje a audiência aqui no YouTube foi um negócio assim espantoso. Gugu, um grande abraço, Gustavo. Valeu, Jussa, valeu, Renato, valeu, Danilo e toda a galera que nos ouviu e assistiu pelo YouTube, que foi sucesso e dizem que foi por minha causa, viu, Jussê? Aí ele já não volta amanhã, brincadeira. O cara por uma besteira dessa já fica fora. Começou tão bem, aí amanhã ele volta já amanhã, Jussê? Não. Encerrou a participação, tá ótimo. Valeu, Gustavo, foi ótimo. Que hora sai o ônibus pra Trairi hoje? Não. Tomara que daqui a pouco. Tchau, gente. Vem aí, Reinaldo Azevedo.